Oi, meus amores, tudo bem? Meu nome é Andressa, o canal Ser Íntegro, que a gente fala sobre autoconhecimento. E o ano passado eu tinha colocado ali papos aleatórios. Eu nem tinha entendido pra que servia na época, mas eu fui intuída e eu fiz. E dessa vez eu venho novamente. Então esse vídeo vai ser mais um papo aleatório, assim do nada. Tá bom? Então vamos lá, para dar uma introdução para o que a gente vai falar, o que eu vou abordar aqui com vocês. Aí esse vídeo, se alguém quiser e puder, eu vou pedir pra compartilhar alguma coisa lá no... escrever lá, né? Sobre o seu momento, e aí vocês vão entender o porquê. Espero que o áudio esteja saindo. Minha voz parece estar tão baixa, enfim. Eu venho percebendo de um tempo pra cá, que tá tudo muito calmo, sabe? Tudo muito... não tem peso, não tem densidade, não tem... Gente, geralmente eu costumo só olhar pra vocês, né? Mas como eu tô compartilhando coisas minhas, então geralmente eu olho pros lados, ou pra cima, enfim, pra relembrar minhas coisas. Ou pra baixo, né? Porque meus gatinhos estão tudo aqui, estão tudo dormindo, estão ali no bercinho. Deixa eu mostrar pra vocês ali no berço, peraí. Que eu que montei. Olha, tem dois ali e as outras duas estão aqui. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Então vocês já sabem que eu tô na minha cama, então pode ser que balance um pouquinho, né? Não reparem que eu estou descabelada, acordei quase agora. Só tomei café. Fui levar meu filho pra escola, tomei café e vim gravar o vídeo pra vocês. De uns tempos pra cá eu vim percebendo que tá tudo muito calmo. Não tem muita dificuldade, vamos por assim, muito cansativo, ou muita densidade, ou muito pesado pra conquistar as coisas, sabe? Então, um tranquilo. Olha, lá vai os gatos correndo por causa do barulho. Por isso que balançou, gente, foi os gatos. Então, a mente tá silenciosa, as emoções estão tranquilas. No físico, em geral, tá tudo muito tranquilo, não tem nada pesado pra conquista, vamos dizer assim, sabe? Vou, faço meu trabalho tranquilamente, volto. Vou fazer meu estudo tranquilamente, acabo, sabe? Tudo muito zen, tá tudo muito na paz. E aí, esses dias eu fui conversar com uma amiga. Eu falei assim, isso é bom? Falando pra ela, isso é bom, isso é normal? Porque era uma sensação que eu não conhecia, né? Sempre foi tudo muito árduo, né? Estudava por muitas horas, trabalhava muitas horas. Tô batendo o microfone? Acho que não, né? Era tudo muitas horas, muito trabalho, muito estudo, muito cuidado, muito desleixo, era tudo muito. Ou era muito pouco, ou era muito. Não tinha o equilíbrio. E aí eu falei pra ela que eu vinha percebendo esses tempos, né? Que tava tudo muito calmo. Hoje em dia, vamos supor, eu tô com sono, não sei porque um dia eu tô com mais sono. Eu deito e durmo, eu me permito descansar. Hoje eu não quero ir no parque, um exemplo. Geralmente eu vou no parque de manhã pra caminhar. Mas eu tô fazendo um curso à noite e esse curso tá me consumindo porque 9 horas eu já tô dormindo. Uma idosa. Uma idosa. 9 horas eu já tô dormindo e 9 horas eu nem saí do curso ainda. Então tô chegando em casa, tipo, meia-noite ainda tô acordada, uma e pouco às vezes ainda tô acordada. Então ficou bem puxado, né? E aí essas 2 semanas tava bem puxado porque eu tava dormindo pouco, tava dormindo tarde e acordando cedo. E aí tinha dias que eu não queria caminhar porque eu tava cansada. E eu respeitava. Falei, não vou. Não vou caminhar não, hoje eu vou dormir mais um pouquinho. E dormia, acordava super bem, dava conta das coisas, sabe? Oh meu Deus, os gatos já levantaram.
Adivinha quem é, gente? A que sempre perambula pelos vídeos. A Pérola. Minha Pérola. Me perdi. Tô segurando, por isso que eu tô muito perto da cama que eu tô segurando, que eles estão tudo aqui. Em cima da cama. Então, tudo muito na paz. Tava tudo muito tranquilo. E aí eu falei pra ela, é normal isso? Tá bom? Tá certo? Porque é como se fosse estranho pra mim. Tudo muito novo, né? Tudo muito tranquilo, na paz, assim, sem muita dificuldade. Sem dificuldade, na verdade. Zero dificuldade. Ela falou assim, é a sua melhor fase, aproveita. É onde a gente encontra o equilíbrio, onde a gente se encontrou dentro da gente. Eu falei, ai que tudo. Falei pra ela, saiu até umas lagrimazinhas assim, ó. Porque, de choro mesmo, né? Por essa leveza, por essa paz conquistada, né? Não veio de graça, gente. Foi conquistado. E aí eu falei pra ela, saiu até uma lagrimazinha. Mas de tipo assim, de como se fosse um agradecimento e um reconhecimento meu, próprio meu, de, de mim para comigo mesma. Nem sei se existe isso. Eu e eu mesma. Mas de perceber também que eu nem sabia que existia isso. Eu acho que muitos de nós não sabíamos. Ou muitos aqui, talvez, que vai assistir o vídeo não saiba que existe isso. E aí eu observando, comecei a me observar esses últimos tempos. Esses últimos tempos não, eu sempre me observo, né? Mas a diferença de um tempo para outro. Então, tem dias que eu fico aqui em casa no silêncio total, sabe? O barulho é dos passarinhos que eu tô ouvindo agora, do pessoal falando na rua. Mas se fosse uns anos atrás, meses, até meses, eu não suportaria ficar no silêncio total, silêncio, tipo silêncio total. Que a mente ainda, né? Aquela pessoa que não consegue ficar no silêncio total aqui, sem música, sem televisão, né? Fazendo barulho. Sem conversar com alguém ou sem estar fazendo alguma coisa. Porque a mente não para, não silencia. Mas a minha mente tá tão silenciosa, tá tão calma, tá tão quieta. E eu fico, gente, será que isso tá normal? Tá certo isso. Eu lembro esqueci o nome do rapaz que ele fala, tá certo isso. Acho que é isso que ele fala. E fica, às vezes eu fico pensando assim, mas tá certo isso? E as emoções nem baixa, nem alta, mas estão assim, amenas, estão equilibradas. Quando acontece alguma coisa, não tem desequilíbrio, nem de bom nem de ruim, sabe? É o agradecer. Vem outra. Você tá balançando, gente. É o agradecer pelo que tá acontecendo de bom e agradecer pelo que tá acontecendo de ruim. Mas nem posso falar que tá ruim, porque já faz um tempo que não acontece nada ruim. O ruim que tá acontecendo é ter que acordar cedo depois de ter dormido pouco. Olha o ruim da vida da pessoa. Mas depois de ter passado por muitas... Gente, tô em cima da câmera porque os gatinhos tá aqui, balançando. Mas já vou pra trás, tá? Mas já por ter passado muitas coisas, claro. Todos passamos. Mas a gente aprende a ir lidando com o tempo. Não, Cristal. A gente aprende a lidar com o tempo. Devia ter prendido eles no outro quarto. Tava todo dormindo. Eu ligar a câmera e eles começam a pular. Fora atrás do bichinho que tava voando por aí. Acho que agora foi. Ai, gente, se acostuma, porque tá tudo na gambiarra ainda. É isso. Ah, já me perdi de novo. Não vou refazer esse vídeo, não. Vai ficar assim mesmo. É a pérola. É a pérola, a cristal e a rubi, tá tudo aqui.
Então é isso, nem lembro o que eu tava falando. Depois de ter passado por muita coisa árdua, a gente aprende a lidar e tá tudo certo. E então a mente tá calma, as emoções tá calma. E aí no físico você aprende a se alimentar direito, nos horários certinho. Aí você faz o seu exercício físico, você se respeita mais, você quer assistir, você assiste, você quer dormir, você dorme. Você quer conversar, você conversa, você não quer conversar, você não conversa. É o ápice assim do respeito que faz toda a diferença. E aí o que eu venho compartilhando é muito perigosa essa fase. Pra mim, no meu ver, eu achei muito perigosa essa fase. É muito boa, muito gostosa. E eu vejo que muitas pessoas já chegaram nessa fase. Hoje eu entendo, né? Que realmente existe. Eu achava que era mentira. Quando muitas pessoas compartilhavam na internet. Tava nessa fase. Mas hoje eu vejo que ela existe e ela é muito perigosa. Porque é a fase do que você não precisa. Você não precisa. Às vezes eu fiquei um mês, mais ou menos assim, um mês sem falar com ninguém. Sem falar assim, né? Sem ir conversar. Eu não faço parte de grupo nenhum, né? Hoje eu já não tenho mais essa necessidade de fazer parte de grupos, porque eu consigo fazer tudo sozinha. Então eu vou fazer um estudo, eu começo meu estudo sozinha, termino sozinha. Eu faço meu exercício sozinha. Eu estudo sozinha, eu trabalho sozinha, eu faço tudo sozinha. Eu cuido da minha casa sozinha, eu cuido dos meus pequenininhos, são os gatos sozinha. Eu cuido do meu filho sozinha. Tô nesse chão aí muito tempo. Só que muda a intenção. Quando a gente muda a intenção, as coisas ficam muito mais leves. Eu venho com um vídeo de intenção no cheio de analogias, vocês vão entender detalhado, tá bom? Não dá pra falar tudo num vídeo só. Mas eu venho falar sobre intenções. Faz toda a diferença a nossa intenção. A nossa ação, ela pode ser igual. Vocês vão lá entendendo na intenção, no vídeo de intenção. A nossa ação pode até ser igual, mas se a gente muda a intenção, muda a intensidade fora e dentro da gente, entendeu? E eu achei essa fase muito perigosa, porque eu fiquei, sei lá, um mês e pouquinho, sem falar com ninguém. Não precisava falar com ninguém. Porque eu já faço tudo sozinha. Eu converso comigo, eu resolvo tudo. Eu faço tudo sozinha. E sem a necessidade de precisar, né? Sem a necessidade de precisar de estar em algum lugar, estar com alguém, ou estar, ou fazer algo, sabe? Nesse sentido. Sem o precisar. Nossa, acho que gente, tô descabelada, desculpa. Sem o precisar. E quando a gente passa do precisar, quando a gente percebe que a gente não precisa, é perigosíssimo, no meu ver. Porque aí você não precisa mais conversar, você não precisa mais estar em grupo, você não precisa mais aceitar muitas coisas que a gente aceitava. Não que a gente deva, né? Mas vamos supor, eu particularmente esqueço muito de nutrir outras pessoas quando eu estou nessa fase do precisar, né? Ou de querer marcar reunião para sair, ou de querer fazer alguma coisa com outras pessoas, eu digo aqui, entendeu? Nisso que eu tô falando. E eu achei perigosíssimo isso, essa sensação, porque ela é tão boa, é tão leve. E aí eu tava achando que eu tava intolerante, sabe? Tipo assim, ai, eu não tolero mais isso, eu não tolero mais aquilo. Ai, eu não tolero mais imaturidade, eu não tolero mais... A maldade ninguém tem que tolerar jamais. Mas eu achava que eu estava intolerante, né? Falar, ai, na minha cabeça eu achei que eu tinha me afastado de tudo porque eu estava intolerante no sentido de não aceitar, não tolerar, não querer, enfim. Mas não, é porque você chega uma fase que você vê que você dá conta e não de um modo negativo, de como é no começo, de uma forma árdua. Mas se respeitando no extremo, você consegue fazer tudo. Você consegue equilibrar tudo. Você consegue cuidar de você.
você consegue cuidar da sua casa, você consegue cuidar das suas coisas, né, pessoais, do seu trabalho, dos seus estudos. Tudo que é seu e tudo que é externo a você. E aí eu achei perigoso por quê? Porque a gente só tá acostumado a se relacionar pelo precisar ou pela dependência. E a gente esquece que existe o querer também. Eu não preciso estar em grupo, mas eu posso querer estar em grupo. Eu não preciso de alguém para assistir filme comigo no cinema, por exemplo. Mas eu posso querer ir no cinema com alguém, entendeu? Então, quando a gente sai da fase do precisar, é quando entra a fase do querer. Eu quero sair para dançar, ou eu quero sair para assistir um filme, ou eu quero uma companhia para ir no parque, entendeu? Sair da fase do precisar para ir para a fase do querer. Porque o precisar, ele nos limita muito. Quando aí entra muita dependência, né? De estar com a pessoa só porque você precisa. Porque o dia que você não precisa, você não vai estar mais com ela. Mas aí entra uma coisa muito mais poderosa, muito mais potente, que é o querer. Não importa o que a outra pessoa te oferte, se você quer, você vai estar com ela. Entendeu? Mas o que ninguém nos conta, vocês entenderam até aqui, né? Do precisar e do querer. Porque a gente entende que, eu não preciso, então tá bom. Eu não preciso mais de uma pessoa para ir no cinema comigo, por exemplo, eu não preciso. Então, eu vou sempre sozinha. Mas aí a gente precisa querer fazer amizade, a gente precisa querer conhecer pessoas, a gente precisa querer entrar em relacionamentos, a gente precisa querer estar em grupos, entendeu? O querer, sair do precisar, porque o precisar é estado de sobrevivência, sobre instinto. Vem nesse vídeo também, é muito vídeo, gente, tem acho que mais de 10 cadernos ali. Eu sou meio devagar pra gravar, porque eu tenho a minha vida também. Entendeu? Então a gente tem que entender que o precisar é sobrevivência. Quando você sai do estado de sobrevivência, aí é o querer. É onde você começa a fazer as coisas sem essas densidades da sobrevivência. E muita gente para no precisar, porque ela não precisa mais e ela começa a ficar reclusa, sabe? Eu vejo muitos vídeos de muitas pessoas que chegaram nesse nível e acabam ficando reclusa, porque realmente elas não precisam. Mas também elas não querem, entendeu? Por quê? Porque é um processo de você ter que lidar com pessoas que não estão nessa fase ou não chegaram ainda nessa fase, nessa conclusão. Mas também são muitas, por isso que eu achei que eu estava intolerante. Porque também são muitas pessoas, pelas falas que a gente consegue perceber, que elas não têm a paciência ou a tolerância ou não querem esperar o tempo de maturação das outras pessoas. Ou também não querem direcionar essas pessoas a chegarem nessa maturação toda, entendeu? Para sair desse estado de sobrevivência, para chegar nesse estado de vida, porque isso é viver. Para mim, hoje isso é viver. Antigamente, jamais que eu ia deixar de estudar para descansar um pouco, para dormir. Ai, minha cara ainda tá de soninho. Jamais. Porque eu precisava correr, precisava fazer, precisava. Eu precisava trabalhar muito para me manter. Eu precisava estudar para me profissionalizar mais, para ganhar mais ou para ser um melhor funcionário ou a melhor pessoa. Sempre jogando para frente, sempre jogando lá no alto, sabe? Sempre muita cobrança, sempre muita autoexigência, né? Exigência comigo, não com os outros, mas comigo, entendeu? Então sempre mais. Trabalhar mais para comprar mais, para ganhar mais, para gastar mais,
pra comer mais, entendeu? Então é referente a isso. E aí eu percebo muito disso. Mas eu não vi intolerância nesse sentido em mim, né? Mas porque foi pouco tempo também. Mas também ok, agora eu posso entrar na fase do querer. Eu posso escolher o grupo que eu quero entrar. Eu posso escolher com mais tranquilidade. Eu posso escolher onde eu quero trabalhar, quantas horas eu quero trabalhar, por quantos dias, se eu quero trabalhar, entendeu? Hoje eu tenho mais autonomia de escolher. Não, se eu quero trabalhar, não, preciso trabalhar ainda. O precisar ainda eu tenho, nessa condição. Mas eu também gosto. Não do trabalho, mas do servir. Tem diferença, pra mim, no meu interno tem diferença. E aí eu percebo que muitas pessoas que já chegaram nessa fase, elas não falam pra gente como que chega nessa fase. Como que você conquista essa paz? Porque isso é uma paz. Como que você conquista essa paz? Como que você chega nisso? Não nos é falado, não nos é mostrado, não nos é direcionado. Talvez intencionalmente, talvez não sei. Sei. Mas aqui, como esse canal é de prática, eu vou chegar pra vocês. Todos esses vídeos que vêm no canal é uma construção pra chegar nessa fase. Que eu não cheguei à toa, né, meus amores? Foi árduo aqui o processo. Mas é basicamente, assim, resumindo, fora as coisas que a gente precisa curar dentro da gente, se encontrar, se entender, enfim, isso daí, autoconhecimento não tem pra onde fugir. Mas é basicamente entender que o que está sobre o seu controle, sobre o seu domínio. É basicamente isso. A paz interna vem disso. Então eu, por exemplo, era pra ter gravado esse vídeo terça-feira, porque eu tive esse entendimento na segunda. Hoje já é quinta. Mas é porque era pra ter gravado ontem eu passei mal. Mas enfim. Aí, segunda-feira, eu fiz um cuscuz, fiz um café. Aí sentei ali na mesa e comi. Mas assim, muito tranquilamente. Tava muito gostoso. Simples, era só um cuscuz e um café. O barulho no meu sino dos ventos. Tava o silêncio, só o sino. E os gatinhos bagunçando como sempre. E ali no momento do café, eu olhei assim e eu falo, cara, isso é muito bom. Muito bom. Tanto a comida quanto o momento. Porque há uns anos atrás, eu achei que a mesa tinha que estar farta. Tinha que ter de tudo um pouquinho. Porque eu via filmes, porque eu via novelas. Aquelas mesas belíssimas, montadas, fartas, que tinham um pouco de tudo. Mas que às vezes a pessoa só tomava o café. Mas tinha. E eu achava que eu tinha que ter tudo aquilo. Pra eu ficar feliz, pra eu ficar bem, pra dar tudo certo. Pra eu estar transbordante, um exemplo. E ali naquele momento, na segunda-feira, que eu tava comendo meu cuscuz com meu café, eu percebi que é isso. Eu não preciso ter a mesa transbordando de comida. Até porque eu não tenho estômago pra tudo aquilo. Pra aquela mesa toda. Eu só preciso do que eu preciso. E eu só precisava do cuscuz e do café. Eu não precisava da mesa transbordando de comida, farta de comida. Porque depois ia estragar, ia ter que jogar no lixo. Então, eu vi que eu não precisava de tudo aquilo. Então, de onde que vinha essa mentalidade? Que às vezes a gente trabalha muito pra ganhar muito, pra ter aquela mesa farta. Pra quê? Entendeu? Esses dias eu tava com o meu armário vazio. Vazio, vazio, vazio. Deixei acabar tudo. Se fosse alguns meses, até o ano passado. Se fosse até o ano passado,
eu ia entrar em desespero. Nossa, vai faltar. Ai, e agora? Ai, e agora? E aí, agora? Vai faltar, vai faltar, vai faltar. Aquele medo da falta. Porque o medo da falta é... Tem um vídeo desse cheio de opiniões no canal, mas ali eu falo sobre relacionamento. Sobre um relacionamento específico. Mas é basicamente a mesma coisa. É o medo da falta. Medo de faltar alimento. Medo de faltar um teto. Medo da falta em geral, entendeu? Se fosse até o ano passado, eu ia estar me descabelando pelo medo da falta. Mas por que eu não me descabelei? Porque eu deixei faltar. Não é que estava faltando. Eu deixei acabar. Eu poderia descer e ir no mercadinho e comprar. Por quê? Porque eu podia comprar. Então o medo da falta é porque naquela época, naquele momento eu não podia. Hoje eu posso, entendeu? Eu posso descer e ir ali no mercadinho e comprar. A minha geladeira hoje só tem água. Se alguém vier aqui em casa, eu só vou oferecer água. Mas eu posso ir ali no mercadinho e comprar verdura e legume que eu quero comer no dia. Eu não preciso comprar e estocar. Porque antigamente era assim. Eu tinha que ter estoque para eu acreditar que não ia faltar. Hoje, por ter segurança em mim, no que eu faço, sem ter esse negócio do precisar, hoje eu consigo ir lá, comprar e voltar. Eu não preciso estocar, deixar na geladeira até estragar, não usar e jogar fora, entendeu? Então, é como se eu tivesse tirado também o medo da falta, porque tá sob o meu domínio, o meu trabalho. Tá sob o meu domínio, meus cuidados. Tá sob o meu domínio cuidar do meu filho, da minha casa, das minhas crianças que agora dormiram, por isso que ficaram quietas. Então a paz interior, ela está sobre o nosso domínio, entendeu? Tá sobre o meu domínio a minha reação quando alguém fala alguma coisa. Tá sobre o meu domínio os meus pensamentos quando eu vejo algo, quando eu passo por algo. As minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas ações, isso está sob o meu domínio. O que o outro fala não está sob o meu domínio, mas como eu reajo, sim. O que o outro faz não está sob o meu domínio, mas como eu reajo, sim. Então isso que traz a paz para mim. O outro pode falar, o outro pode espernear. Como isso vai me afetar, está sobre o meu domínio. Mas eu só consigo chegar nisso quando eu tenho o autodomínio. Quando eu não tenho só o controle. Porque o controle é eu me segurar para não reagir. É diferente do autodomínio que eu não preciso reagir porque o outro fala o que ele quer. O outro faz o que ele quer. Entendeu? É diferente. E aí vai vir também um vídeo sobre isso. Essas coisas eu falo mais por cima, mas sempre vem outros vídeos detalhando, né? O Cheio de Opiniões vem para isso, para detalhar cada fase, o como, quando, porquê, onde, enfim, bem mais detalhadinho, para vocês começarem a pegar o padrão, para vocês começarem a colocar no dia a dia de vocês. Se fizer sentido, claro, porque tudo aqui no canal é um convite, não é uma obrigação. São coisas que eu faço para mim e por mim, que eu venho trazendo para vocês para agregar de alguma forma, entendeu, meus amores? Então é basicamente essa paz que a gente tanto busca, essa paz interior, essa calmaria, essa tranquilidade. Até minha voz tá diferente, que eu ainda não acostumei com a minha voz. Não acostumei, porque geralmente ela é muito alta. E quando às vezes ficavam falando na minha cabeça, quando os pensamentos eram muito altos, aumentava a voz mais ainda, que era para eu conseguir me ouvir, né? Então, às vezes eu falava muito alto para eu conseguir me ouvir, porque eu não conseguia ouvir por causa que minha mente estava muito barulhenta, entendeu? Então, é você ter o domínio da sua mente, você ter o domínio das suas emoções, você ter o domínio das suas ações, para você ter a sua paz interior. Aí muita gente fala assim, ah, mas o governo, tá, referente ao governo, um exemplo. A gente vai falar de política aqui também, e não de partido. A gente vai falar de política no canal, não de partido, porque eu não abordo partido. Isso é muito pequeno para
quão grande é falar de política. Qual é o meu poder, qual é o meu domínio referente a isso? O que eu posso fazer referente a isso? Entendeu? Você tem que se fazer essas perguntas. Mas o meu vizinho, qual é o seu poder, qual é a sua ação referente ao seu vizinho? Entendeu? O que cabe a você, não o que cabe ao seu vizinho, não o que cabe ao seu filho, não o que cabe aos seus pais, mas o que cabe a você. A sua paz interior é sua. Uma das coisas que eu fiz pra mim e por mim foi tirar muitas coisas. Então hoje eu não tenho rede social. Hoje não, faz muitos anos que eu não tenho redes sociais. Quando eu tinha também eu nem mexia, então por isso que eu eliminei tudo que de alguma certa forma me distrai, me prejudica, me traz confusão mental, eu tiro. Pessoas confusas, situações confusas. Tô me olhando ali porque eu não arrumei a câmera direito, né? Peraí, meus amores. Aí. Situações, pessoas, tudo que traz confusão. Porque hoje eu quero paz. Quero calmaria. É tão boa essa fase. Ai, ai. E não ser intolerante no sentido de respeitar o processo do outro, né? E agregar o máximo possível que eu puder para que o outro também chegue nesse entendimento, nessa calmaria, nessa paz, nessa tranquilidade que é conquistada. Acho que tudo vem por conquista de alguma certa forma. E é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre esse momento muito bom de calmaria. Mas vem um vídeo também de como desenvolver como eu vejo, né? Como eu faço para ter empatia e compaixão. Então eu, Andressa, particularmente acho que as pessoas que já evoluíram bastante, que já desenvolveram, se elas tivessem um pouco mais de compaixão, de empatia para entender o desenvolvimento do outro e o processo do outro, e não falar assim, como que é? Tinha uma frase que eu ouvia muito quando eu era mais nova, que a vida ensina, alguma coisa assim, a vida ensina, ou vai aprendendo com a vida. Tipo assim, vai aprender quebrando a cara, sabe? Mais ou menos isso. Acho que é isso. Mais ou menos assim essa frase. Eu aprendi difícil, quero que o outro também aprenda no difícil. Não, se você aprendeu e pode orientar, passar de uma certa forma para outra pessoa, fazer esse trajeto, caminhar com mais facilidade, por que não, né? Não facilitar, não é dar de mão beijada, mas é você mostrar para outra pessoa que existe essa vida, existe essa paz, essa tranquilidade, existe um processo mais tranquilo, existe a paz após a guerra, não existe só a guerra, porque até uns meses atrás, ou até o ano passado mais ou menos, pra mim só existia a guerra. Eu só vim em momentos de guerra. Então essa paz foi conquistada. Foi árdua, mas foi conquistada. E outras pessoas precisam saber que existe essa paz, né? Porque às vezes nem sabe que existe, não tem perspectiva. Até quando você mostra que existe, mas não só mostrar que existe, mas você dá o recurso para ela de como ela desenvolver. Eu fico... Gente, é um desabafo isso aqui, papo aleatório é um desabafo. Às vezes eu acompanho muitos professores, né? Eu gosto bastante de estudar. Eu sou muito curiosa. Aqui também no YouTube e tal, que eles dão muita teoria. Basicamente é só teoria. Você precisa fazer assim, você precisa fazer desse jeito, precisa fazer daquele jeito. Mas ela não te dá um recurso, ela não te dá uma ferramenta, ela não te direciona
ela te dá teoria. E aí ela te dá uma esperança, tipo, é possível. Mas você precisa fazer o meu curso. Mas você precisa fazer uma mentoria. Sabe? Não tô falando que é errado, não tô falando isso. Porque eu trabalho com isso também. Mas é porque eu, Andressa, eu tenho uma visão diferente referente a isso, né? Eu, particularmente, tenho uma visão diferente referente a isso. Igual tudo que eu venho trazendo pra vocês aqui no canal, entra na minha mentoria também. Porque eu uso a minha história como se fosse eu tivesse... Minhas pernas estão doendo, gente. Por isso que eu tô me mexendo. Eu uso a minha história pra trazer pra vocês como que é uma mentoria. Como que é esse processo de desenvolvimento. Mas eu entrego tudo, né? Eu não entrego pela metade. Todas as ferramentas que eu entrego pra vocês aqui de forma aberta, eu entrego pra cliente meu. Por quê? Porque eu não viso tanto lucro, mas a minha visão é mais humanitária, de desenvolvimento humano. Pra mim, quanto mais pessoas equilibradas no mundo, melhor. E, eu já fui questionada referente a isso por uma pessoa. Pra que você vai entregar tudo? Por quê, né? Ai, a gente tá esticando aqui minhas pernas. Vou descansar aqui um pouquinho. Eu tô mole esses dias. Aí eu falo que existe dois tipos de pessoa. Tem pessoas assim como eu, que assiste um vídeo desse de teoria e ela consegue fazer tudo sozinha. Que aí eu descobri que são pessoas autodidatas, que eu nem sabia que existia essa palavra. São pessoas que aprendem e conseguem fazer tudo sozinha, só precisa da base. Mas tem pessoas que você vai precisar pegar na mão, caminhar por um tempo até ela conseguir andar com as perninhas dela sozinha, entendeu? Até ela pegar o direcionamento dela sozinha. Então, na minha visão, a minha visão de trabalho é sempre passar a base para a pessoa para ela construir a estrutura dela sozinha. Ela aprender a fazer tudo sozinha. Não ficar dependente de mim, não ficar dependente do meu trabalho. Mas o que eu puder passar de forma gratuita, eu passo com muito prazer. Para que mais pessoas entrem nessa paz, nessa harmonia, nessa leveza. Porque todos merecemos. Não existe ninguém que não mereça. Todos merecemos sim. Então, quanto mais recursos eu desenvolvo para mim e por mim, eu venho trazendo para vocês. E vocês têm que ter paciência comigo na hora de compartilhar, porque eu tô aproveitando meu momento de descanso. Eu continuo estudando, continuo fazendo minhas coisas. Aí tem dia que eu tiro pra fazer 3, 4, 10 vídeos. E depois eu fico uma semana, 2 sem fazer nada, só curtindo meus momentos. É a Cristal, gente, por isso balançou. Então tenham paciência comigo, eu venho trazendo os recursos pra vocês. E recursos práticos de vida. Vida, não teoria. Teoria eu deixo pros professores que eu acompanho, que são muito bons. Eu falo que eles fazem a faculdade pra enraizar. E eu aprendo a raiz deles, pego a base deles e coloco no meu dia a dia. Pessoas autodidatas. Então é isso, tá bom, meus amores? Então no canal eu venho trazendo mais vídeos. Vai vir bastante aí do Cheio de Opiniões, porque já tá escrito aqui. Só preciso gravar. Tem muito tema, muito tema. Só preciso gravar. Vocês têm que ter paciência. Mas eu venho trazendo mais recursos práticos pra vocês chegarem nessa paz também, nessa calmaria, nessa harmonia. Espero que depois que vocês não precisar de relacionamento, não precisar de grupos, não precisar de família, quando vocês não precisarem, vocês quererem estar em família, vocês quererem formar em família, vocês quererem estar em grupos, vocês quererem ter relacionamentos, porque é sadio, é saudável, é bom. Mas além do precisar,
né? Sair desse estado de sobrevivência, do precisar, para ir pro modo vida, do querer, tá bom? Espero que tenham gostado desse papo aleatório. Eu não sei se eu abordei tudo que eu queria abordar, mas aí se vocês tiverem dúvida ou quiserem perguntar algo específico, deixem nos comentários. Se eu puder, se eu souber, eu trago mais informações e mais recursos para vocês. Mas era basicamente isso. Era mais um desabafo mesmo, um papo aleatório do nada. Tá bom? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo do canal. Um beijinho, ó. Tchau. Até, acho que o próximo é cheio de opiniões. Tchauzinho, meus amores. Beijinhos pra vocês.